Queridos, bom dia. A paz do Senhor permaneça sobre o seu coração, sobre a sua vida, amém? Vamos ficar atento agora às coisas de Deus aqui. Que enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, amém? Então Deus está cuidando das suas coisas, da sua casa, da sua família, e você fica concentrado aqui nas coisas de Deus, e assim nós vamos crescer na presença de Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sempre faço uma análise comigo, quando estou na casa de Deus. Eu fecho os olhos e filtro o meu coração, perguntando a mim mesmo: eu gostaria de estar em outro lugar agora? E sempre faço essa análise comigo mesmo. Sento na cadeira, oro e penso: existe algum outro lugar onde eu gostaria de estar nesse momento? E eu peço a Deus que venha sondar o meu coração. E quando nenhum outro lugar passa no meu coração, passa na minha mente, eu sei que eu estou ali inteiro. Eu sei que eu estou aqui nessa hora inteiro. Corpo, alma, mente e coração. Espero que você esteja inteiro aqui agora. Amém? Espero que sua mente, o seu coração, o seu espírito esteja aqui atento neste momento ao que Deus quer fazer. Coloca aqui, Erval. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus em João. Nós estamos numa série de mensagens. As últimas palavras de Jesus ali na cruz. E essa é a penúltima mensagem, né? A penúltima palavra. E nós vamos estar meditando. Ainda falta mais uma expressão ali de Jesus, mais uma palavra. E vamos lá para João 19, de 28 a 30. Mesmo sentados, vamos fazer essa leitura. João 19, 28 a 30, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém? Queridos, estamos diante da morte de Jesus. E não só Jesus morreu, como os seus discípulos também morreram. Assim também como eu vou morrer. E como você vai morrer. Posso ouvir um amém? Você vai morrer. E nós podemos dizer aleluia, amém, glória a Deus. Porque para nós a morte não significa mais fim. Mas nós podemos glorificar a Deus. Porque a morte para nós se tornou começo de compartilhar com Deus na sua eternidade. Amém? Então estamos diante da finitude do fim deste corpo, desta matéria, mas início de uma vida gloriosa com Deus. E essas últimas palavras de Jesus é o que temos refletido. Palavras diante da morte. Diferente, queridos, dos outros animais, dos outros seres vivos, nós temos algumas coisas em comum com os outros seres vivos e temos algumas coisas que nos fazem completamente diferentes também. Uma delas é que eu e você sabemos que vamos morrer. Essa percepção de si mesmo, essa consciência de si, essa consciência de que estamos aqui por um tempo. E essa consciência de que esta vida é passageira, essa consciência de que eu vou morrer, transforma radicalmente a forma como eu lido com o meu tempo. Transforma profundamente a forma como eu lido com a própria vida, porque eu sei que vai acabar. Quando eu sei que vai acabar,
Quando eu sei que é pouco, você age diferente, você percebe as coisas diferentes. Às vezes lá em casa tem uma sobremesa, a sobremesa é pouco, é gente demais. Eu digo, coma devagar. Por quê? É pouco. Eu digo, olha, não, como assim não? Pegue uma colher menor e saborei. Por quê? É pouco. Quando tem muito, o nego pega logo pega uma colher de sopa, né? E vai. Já senta, abraça aqui, né? Já abraça aqui o pote de sorvete, já vai num pote mesmo, porque tem muito. A gente esbanja, a gente gasta, a gente desperdiça, porque tem muito, está sobrando. Quando é pouco, vale muito. Por quê? Porque a oferta é pouca. Então aquilo que é raro, vale mais. Aquilo que é pouco, vale mais. A sua vida, esta vida aqui, este tempo aqui, é muito precioso. E se torna muito caro, a vida se torna muito cara e preciosa. Por quê? Porque você sabe, o ser humano sabe que vai acabar. Que eu vou morrer, que você vai morrer. Com esta consciência da morte, as coisas então precisam fazer sentido. Estar aqui precisa fazer sentido. Porque o meu tempo é o seu tempo. Onde você vai precisa fazer sentido. Com quem você anda precisa fazer sentido. Precisa valer a pena, porque a vida é cara. Esta consciência me coloca diante da falta. Essa consciência de que vou morrer me coloca diante da falta. Eu preciso de mais vida. Eu preciso de mais. E eu sinto que eu não tenho umas coisas. Eu preciso de mais. Esta falta gera o homem angústia. Eu sei que vou morrer. Eu sei que está acabando. Isso gera no coração do homem uma angústia. Esta angústia nos leva a um sentido de propósito. Eu preciso que esta vida tenha um propósito. Precisa fazer sentido, porque eu sei que vai acabar. Eu sei que vou morrer. Isso me leva a uma busca de propósito para esta vida. Essa busca de propósito me leva a Deus. Porque só Deus pode preencher esta falta. Só Deus pode te compreender na sua angústia. Só Deus pode encher a sua vida, este tempo aqui, de sentido e propósito. E o seu caminho a Deus te leva a uma missão aqui. Então, o que é a vida? Que sentido tem a vida? Você pode pensar, a vida, ela é boa, ela é bem vivida, se eu viver muitos e muitos anos. Essa vida é boa e tem sentido e tem propósito, se eu conquistar tudo que eu desejo. Você pode pensar, esta vida é boa, vale a pena e tem propósito, se eu conseguir gozar de todos os seus prazeres. Mas quando você encontra com Deus, quando eu me encontro com Deus, e eu entendo a minha missão aqui, este propósito está em Deus. Então o que conta não é o que eu conquistei para mim. O que dá sentido e propósito não é todas as coisas que eu consegui comprar, porque todas estas coisas vão ficar aqui. E assim como o meu tempo é passageiro, todas estas coisas também são. E como eu posso dar propósito, encher a minha vida de sentido? Quando eu invisto em coisas eternas. Quando aquilo que eu faço tem causas eternas. Quando aquilo que eu faço aqui produz algo para a eternidade. A vida que você ganha para Deus produz efeitos em direção à eternidade. Você está aqui louvando a Deus, glorificando a Deus,
está produzindo efeito em direção à eternidade. Tudo mais que eu faço é passageiro. Não quer dizer que são coisas ruins. Há muitas coisas boas nessa vida, nessa terra que o próprio Deus criou. Criou para a sua glória e para o nosso prazer também. Mas tudo vai ficar. E se vai ficar, ela se esvazia de propósito. Mas aquilo que eu faço, que vai em direção à eternidade, se enche de sentido e propósito. Quando Jesus disse, está consumado, Ele estava completando ali uma missão, um propósito, que ia em direção à eternidade e que mudou a história da humanidade. Amém? Então o importante aqui não são quantos anos Jesus viveu. O importante aqui não são quantos anos e quantos anos você vai viver. Ou se você vai conquistar tudo o que você tem. O importante é você ter clareza, o propósito de Deus na minha vida nesse tempo aqui. E se ao final desta carreira, você pode, assim como Jesus dizer, está completo, está consumado. Este era o propósito de Deus. A minha vida era até aqui. E assim como Jesus falou, você também possa dizer, está consumado. Este era o propósito, essa era a missão para a minha vida. Porque nós vivemos num tempo materialista demais. Um tempo onde nós estamos apegados demais a esta terra. Aquilo que eu posso ter aqui, aquilo que eu posso conquistar aqui, mas todas estas coisas esvaziam a minha vida de sentido. Esvaziam o meu tempo de sentido. Mas quando eu produzo algo em direção à eternidade, a minha vida se enche de propósito. Se enche de valores de Deus. A minha vida se enche de sentido. E eu posso dizer, está cumprido, está completo, está consumado. Aquilo que Jesus estava realizando ali na cruz. Aquilo que Ele pode olhar e dizer, está consumado. Era a completude do seu propósito, da sua missão aqui. O que é uma vida cheia de propósito? Cheia de sentido? É uma vida longa aqui na terra? É uma vida cheia de conquistas terrenas? É uma vida de acúmulo de coisas aqui na terra? E o próprio pastor pregou recentemente sobre acumuladores. Não, queridos. Diante da consciência da finitude da morte, diante da angústia, eu só posso encontrar-me com Deus. E entender o que Deus quer para a minha vida aqui. E entender a missão de Deus para a minha vida aqui. E entender este propósito, para que minha vida se encha da sua vontade e da alegria de servir ao Senhor. É por isso que muitos filhos de Deus, muitos heróis da Bíblia, como muitas vezes nós falamos, perderam as suas vidas e estavam glorificando a Deus. Não conquistaram tudo o que os seus corações humanos desejavam, mas estavam felizes glorificando a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer que o morrer é o quê? Lucro. Porque a sua vida se encheu de um propósito tal, um propósito tão grande em Cristo, que é muito melhor partir dessa para uma muito melhor com Deus. Está consumado. Essa é uma expressão que atesta que algo ainda estava por vir. Algo estava inacabado. Haviam profecias sobre Cristo que ainda iam se cumprir. Estas coisas já estavam determinadas na eternidade, mas ainda não estavam consumadas na terra.
Se havia profecias sobre Cristo, é porque na eternidade já estava determinado. É porque na eternidade já existia. Mas neste plano, neste reino aqui, era preciso se cumprir. Por isso Jesus diz, é necessário. É necessário que assim aconteça. É necessário que essas coisas venham. Por isso Jesus diz, está consumado. Porque aqui nesse plano se completou, se concretizou aqui. Havia uma questão no seminário, eu discutindo com alguns alunos, uma pergunta que divide às vezes opiniões. Havia o risco de Jesus pecar? Jesus poderia pecar? Eu vou dar a minha opinião, segundo eu entendo da palavra de Deus. Se eu pensar em termos antropológicos, o que quer dizer, se eu pensar apenas em termos humanos, a mente humana, Jesus apenas como um homem simples, sim, Jesus poderia pecar. Se eu pensar em termos apenas filosóficos, para entender a posição do homem, os seus desejos, sim, Jesus poderia pecar. Mas se eu entender teologicamente acerca das coisas, dos propósitos eternos de Deus, se eu entender pela fé o que estava acontecendo, se eu entender teologicamente pela fé quem é Jesus, não, Jesus nunca poderia pecar. Nunca houve o risco deste plano de Deus dar errado. Porque se eu penso que Jesus poderia pecar, é porque o plano de Deus estava em risco de qualquer minuto tudo dar errado. Se havia sido profetizado, é porque na eternidade já estava cumprido. Então ia acontecer. Não, Jesus não ia pecar, porque já estava determinado na eternidade. Não, Jesus não ia pecar. Não, Jesus não teve medo. Não, Jesus nunca desceria da cruz, porque a Bíblia diz que Ele mesmo se entregou. Nunca houve esse risco, mas era preciso se concretizar aqui. Em Jó 42:2 diz, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Era propósito de Deus desde a eternidade que Cristo morresse e consumasse toda esta obra. Então aquilo que está determinado sobre a sua vida vai acontecer. As promessas que já estão liberadas sobre a sua vida vai acontecer. Porque já está determinado na eternidade. Ah, mas ocorre isso? Não, já está determinado, vai acontecer. Isso quer dizer que eu não tenho que me esforçar? Não, Jesus se sacrificou, se esforçou e completou essa obra. E essa obra na sua vida há de ser completa também. Com o seu sacrifício, com o seu esforço, mas já está determinado na eternidade. Mas precisa ser consumado aqui, é preciso ser completo, é preciso se concretizar aqui. Se esforce, irmão. Já está liberada sobre a sua vida essa palavra. Essa promessa já está sobre a sua vida, agora se esforça, vai em direção a isso. Porque já está determinado desde a eternidade. Agora precisa se consumar na minha vida. Precisa se consumar na minha família. Deus já prometeu, agora precisa se consumar aqui. Jesus estava consumando ali um propósito eterno. Mudando e transformando a história de toda a humanidade, mudando a minha história, mudando a sua história, isso já estava pronto. E Jesus diz, agora está consumado aqui, agora está cumprida toda a lei. Lei para quem? Para nós. Não para Deus, mas para nós, para a nossa vida aqui na terra, para a nossa vida com Deus.
está consumado. Não algo que aconteceu simplesmente no passado, mas está consumado. Algo que foi cumprido, completo aqui e vai em direção à eternidade. As promessas de Deus sobre a sua vida precisam se cumprir aqui. Então busque aquilo que te leva em direção à eternidade. Invista naquilo que te leva em direção à eternidade. Causas e propósitos eternos. Isso enche a sua vida de propósito. Isso enche a minha vida de sentido. E eu preciso dizer, completei a carreira. Eu preciso dizer, está consumado. Eu estou em direção aos propósitos eternos de Deus. Então, em primeiro lugar, querido, esta palavra de Jesus expressa a consumação do sofrimento. Abra comigo Isaías capítulo 53. E no final eu peço que o pastor Neto traga os créditos dessa mensagem, porque eu não sei quantos por cento tem aqui do trabalho do pastor Neto e do trabalho do outro pastor. Depois o pastor Neto vai lembrar a nós que tem a contribuição aqui dos irmãos nessa mensagem. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Ele está sofrendo por causa das coisas que ele fez. É culpa dele. Ele é o ferido de Deus. Ele é o aflito. Mas não. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e não as dele. E moído pelas nossas iniquidades. Assim o castigo que agora nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, querido? Ele é o aflito. Ele é o ferido de Deus. Não, queridos, nós somos. Essa angústia é nossa, essa aflição é nossa, essa dor é nossa, essa enfermidade é nossa, mas caiu sobre ele o castigo. E é este castigo que agora nos traz paz. Como ignorar tamanho amor? Como ignorar tamanho sacrifício? Como perder, gastar essa vida cara com outras coisas? Como é possível que diante disso nós gastamos o nosso tempo desperdiçando essa vida cara com coisas tão pequenas? Nos ofendendo com qualquer coisinha? Ontem um diácono me procurou e falou assim: eu tenho um tempão que eu quero falar com você. Eu chamei ele no canto, ele estava bem preocupado. Ele disse: eu queria te pedir perdão. Eu, pelo quê, querido? Ele disse: uma vez você chegou à porta da minha casa para fazer um favor, a minha esposa ia te atender, e eu disse a ela: cuidado, porque Cíbel está sem a máscara. E ele achou que eu tinha ouvido isso, e aquilo tinha machucado profundamente o meu coração. Eu disse: meu irmão, primeiro eu nem ouvi que você tinha dito isso. E você está carregando há meses isso no coração.
Eu disse: meu irmão, para você me ofender, você vai ter que se esforçar muito, muito, muito mais do que isso. Ele: minha filha até tinha dito isso. Ô, meu pai, você vai conseguir ofender Cibel com isso? Ele não está nem preocupado e você está aí perdendo o seu sono. E eu falei: você devia ouvir mais a sua filha. Mas fique com o coração tranquilo. Você vai precisar se esforçar muito mais para me ofender. Você não vai me ofender com tão pouco. Mas por que ele estava preocupado? Porque tem gente que se ofende com muito pouco. Porque a gente se apega a coisas muito pequenas ainda. Porque nós amamos demais, a verdade é essa, amamos demais essa vida aqui que vai se acabar. Isso torna a nossa mente pequenininha. Isso torna a nossa vida uma vida pequena. Apequenada. Porque a gente está ainda preso a essas coisas. Porque nós não entendemos o que Jesus fez ainda. Porque nós não entendemos os valores destes símbolos aqui, do pão e do vinho. Porque nós não entendemos o que estamos declarando. Porque nós não entendemos o que Jesus disse ali: está consumado. Está pronto, está acabado. E isso tem implicações para toda a humanidade, para toda a história em direção à eternidade. Do que Jesus nos libertou? O que é o pecado? E eu aprendi que o pecado é tudo que eu faço que me afasta de Deus, que afeta a santidade de Deus em mim. É muito mais do que isso, irmãos. Não é simplesmente o pecado, uma coisa que você faz ali e acolá, uma coisa pequena ou grande. O pecado é o estado do homem caído sem Deus. É a perda completa da nossa ligação com Deus, da nossa relação com Deus. O homem sem Deus é um homem caído. O pecado é o estado do homem. E o homem nesse estado caído, o que ele faz é pecar. Porque o que ele faz, mesmo que sejam coisas aparentemente boas, morais e éticas, mas é uma moral que agrada a ele mesmo. É uma ética que agrada a ele mesmo. Ele faz coisas boas esperando os aplausos. Os homens podem fazer coisas boas e eles esperam as recompensas. O pecado é a condição do homem. É o estado em que eu me encontro sem Deus. A consumação do sofrimento. O que Jesus estava ali nos libertando e completando. Jesus estava nos libertando desse estado. Jesus estava nos resgatando da nossa condição. E essa condição era um preço muito alto que deveríamos pagar de sofrimento. Jesus estava nos curando, nos libertando desta condição de pecado. Às vezes a gente precisa ter, queridos, essa dimensão. Senão eu fico: meu Deus, eu estou sentindo uma dorzinha nas costas. Mas Jesus já levou minha dor nas costas. Eu estou sentindo a dor de cabeça. Não, Jesus já levou todas as dores da minha cabeça. E aí você tem dor de cabeça de novo. Jesus já levou toda a minha dorzinha de cabeça. E Jesus já levou a minha dor, já levou meu isso, já levou. E você continua voltando a adoecer e voltando a dar ordem para a doença para Jesus levar. E você volta a adoecer. Porque essa carne aqui, irmãos, vai se corromper. Porque tudo isso vai passar. Jesus não estava livrando e libertando você da sua dorzinha de cabeça. Jesus estava tirando você de um lamaçal, de uma condição de pecado, de um estado de pecado longe de Deus. Síbel, mas Jesus não levou as nossas doenças. Sim, e não há doença maior do que essa, do pecado, irmãos. Essa é a doença. Sim, Jesus, onde ele ia, ele curava. E este era um sinal de que essa palavra estava se cumprindo. Sim, Jesus curou e continua curando.
Mas a obra que Jesus fez é muito maior do que isso. E precisa ser, e eu preciso entender isso. Porque senão vem o câncer, e eu digo, Jesus levou o câncer. Aí vem outra doença, e eu vou dizer, Jesus levou, mas vai ter um dia, irmão, que você vai morrer de alguma doença. Então vai ter um dia que Jesus não vai levar. Ou você vai morrer de acidente, ou vai morrer de alguma doença, eu não sei. Amém? Então Deus vai levar, depois Deus vai levar de novo, até o dia que Deus não vai levar aquela doença. E aí vai ser o dia glorioso. Porque você não vai ver a glória de Deus aqui, mas vai ver Deus pessoalmente em glória lá. Amém? Eu gosto muito de quando o missionário, o pastor Shed, ele morreu há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, de câncer. E o testemunho que ele deu do câncer foi, parafraseando, usando aqui as minhas palavras, na expressão do pastor, ele disse, essa é uma oportunidade, eu estou desmamando desse mundo e conhecendo mais a Deus. E morreu de câncer. Que alegria, eu estou desmamando. Eu estou me lembrando, eu estou reconhecendo de que isso aqui vai acabar. De que esse corpo vai acabar. De que tudo que eu lutei anos para construir e conquistar vai ficar. Eu estou desmamando. E investindo em coisas que vão em direção à eternidade. Jesus cura doentes terminais, amém? E não cura também, porque um dia vai ser o término mesmo. Nós vivíamos angustiados. Por quê? Porque estas coisas estavam sobre nós. Não é que nós não vamos mais adoecer, mas é porque a doença nos angustiava por causa do pecado. Não é que não vamos mais sofrer, mas o sofrimento aqui nos angustiava por causa do pecado. Jesus nos libertou. O que quer dizer? É que agora eu posso adoecer. Porque eu não sou mais escravo. É que agora eu posso sofrer, mas eu não sou mais escravo do sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive. As coisas agora têm outro sentido. Eu vejo as coisas de outra forma. Eu invisto em outras coisas. Ele nos libertou. Ele me libertou. Não simplesmente te deu o pão. Não simplesmente te curou. Porque aquelas multidões vinham seguindo Jesus. E Jesus disse, vocês vêm a mim por causa do pão. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei os peixes, porque eu dei pão. E Jesus foi duro com a multidão. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, muitos não seguiam mais a Jesus. Porque nós ainda achamos que o que Jesus fez quando Ele disse, está consumado, tem a ver com a nossa vida aqui. Mas isso foi determinado lá na eternidade. Para ser consumado aqui e retornar para a eternidade. É por isso que a Bíblia diz, tem por bom ânimo passar por adversidades. Se alegre quando vierem as perseguições. Tudo isso é necessário. E as coisas estão apertando, o mundo está ficando mais louco, o pecado está aumentando, e os crentes estão ficando assustados. Olha como o mundo está. Meu irmão, era assim. E a Bíblia diz que vai piorar.
Qual é a novidade? A novidade é que Jesus disse: está consumado. Então estas coisas não estão mais sobre mim. Eu posso viver este sofrimento, eu posso viver estas angústias aqui na terra, como todos os nossos irmãos espalhados no mundo estão vivendo. Assim como o apóstolo Pedro disse, ele nos chamou para uma viva esperança. Em segundo lugar, está consumado. Se refere à consumação do sacrifício. Abra comigo Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11 diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Nós vimos toda a história de sacrifício de animais, o que era necessário sacrificar animais, para transferir para aqueles animais a culpa, para transferir para aqueles animais a nossa dor e o nosso sofrimento. Mas o ato de Cristo foi um ato completo, único, e sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sobre ele esse castigo, sobre ele este sofrimento, um único ato que tem efeito em direção à eternidade. Eu preciso, para viver esse tempo aqui, ter essa clareza. Não só de ouvir, mas compreender o que é e que implicação tem este sacrifício agora sobre a minha vida. Eu não posso viver mais para mim. Eu não posso viver como vivem as pessoas deste mundo. O preço foi do sangue de Cristo. Foi um preço muito alto. Para que eu e você tenhamos paz, para que eu e você sejamos libertos, para que eu e você não vivamos mais debaixo da aflição, das doenças, das dores e do sofrimento. Para que eu e você possamos passar por essas aflições, glorificando a Deus. Uma vitória sobre a própria morte. E como vimos no início, é essa consciência da morte que traz aflição ao homem. É essa consciência de que esta vida vai se acabar, que aperta o meu coração, que me faz me apegar às coisas, que me dá o desejo de ser milionário, de conquistar, de construir, de comprar. Mas a partir desse momento, liberto destas coisas, nós podemos viver para Deus. E esse é um texto em Hebreus que fala de coisas eternas, que fala de um sacrifício eterno, que fala de um tabernáculo não feito por mãos de homens, mas um tabernáculo nos céus. Mas para o céu parece que nós não queremos ir mais. Como dizia Edson Gomes, se não me engano, para o céu ninguém quer ir, é assim que ele fala. Para o céu ninguém quer ir. Nós estamos apegados demais nestas coisas, desejando conquistar coisas que são passageiras, nos apegando a coisas que vão se acabar. Abra comigo em Colossenses, capítulo 2.
versículo 13. Está consumado a consumação de Satanás, o inimigo das nossas almas. Colossenses 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E essa era a promessa de que Jesus venceria Satanás. E aqui está consumado. Esse é o atestado da vitória sobre a morte, sobre Satanás. Então, se Satanás está vencido, se ele é um inimigo vencido, amém? Se somos mais do que vencedores, o único ministério de Satanás só pode ser o ministério da mentira. Aquilo que Satanás precisa fazer para te afetar, ele precisa agir com mentiras. Ele precisa plantar no meu coração, na sua mente, que não, você não está livre. Ele precisa lançar a dúvida de que você já está liberto. Ele precisa lançar a mentira de que sua vida ainda está presa e aprisionada. O ministério de Satanás, já que ele já está vencido, é o ministério da mentira. Ele precisa lançar sementes de mentira para que venha dúvida sobre o seu coração. E que essa dúvida produza temor, produza novamente a angústia. E que você duvide até de Deus. E que você duvide da obra que Deus já fez e que já está determinada na eternidade. É por isso que ele mente desde o princípio. É por isso que ele é pai da mentira. Mas a Bíblia diz que nós conhecemos os seus ardis. Nós conhecemos as armas de Satanás. Porque nós nos baseamos agora no ministério da verdade. Porque nós nos baseamos agora na verdade da palavra de Deus. Está consumado. Esse é o atestado da vitória sobre Satanás. Ele está derrotado. E ele há de ser expulso, o príncipe deste mundo. Toda a autoridade pertence a Cristo. Todo o poder pertence a Cristo. Sobre a sua vida, a autoridade sobre a sua vida é de Cristo. O sangue sobre a sua vida é o sangue de Cristo. A quem eu temerei? Que vida é essa de temor que a gente leva? Então, de onde vem essa angústia que eu ainda sinto no coração? De onde vem esse medo da morte? De onde vem esse medo de que as coisas vão dar errado? De onde vem esse medo de que eu vou adoecer? De que eu vou perder emprego? De que eu vou ficar sem dinheiro? Todos esses temores, todas essas aflições se baseiam numa semente de mentira. Ah, Síbel, isso quer dizer que eu não vou adoecer, que eu não vou perder emprego, que tudo... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas estas coisas podem acontecer, mas não podem me abalar. A ponto de eu desesperar da vida. Pode me entristecer? Pode. Pode me afetar?
Em algum nível pode, porque nós somos humanos. Mas não pode me desesperar. Como se a minha vida não estivesse nas mãos de Deus. Como se eu não confiasse em Deus. A nossa vida se baseia no que Jesus está dizendo, na verdade da sua palavra. E Ele está dizendo, está consumado, está pronto, está acabado, está liberado, você está livre. Eu me baseio ou nesta verdade, ou eu me apego a esta verdade. E assim a palavra de Deus nos diz que é necessário que nos apeguemos às verdades ouvidas e nos apeguemos com mais força. Queridos, duvide mais das suas dúvidas. E acredite mais nas suas crenças. Diga para o seu irmão, duvide das suas dúvidas. E acredite mais nas suas crenças. Por que eu me abalo? Por que eu me desespero? Por que eu tenho esse sentimento de que eu sou só no mundo? De onde vem isso? De que Deus não está cuidando, de que tudo vai dar errado. Isso são sementes do ministério de Satanás. Ele precisa mentir, ele precisa camuflar a verdade, porque ele já está derrotado, porque já está consumado, porque já está determinado na eternidade. Isso precisa se concretizar na minha e na sua vida, para que você possa investir em causas eternas. Quando eu e você gastarmos este tempo dessa vida curta e cara em coisas eternas, essa vida curta e cara se encherá de propósito, se encherá de sentido. Então não importa se esse vai ser o seu último culto, ou quantos cultos você ainda vai viver. A minha vida, o seu sentido da minha vida é em direção à eternidade. E o propósito dela não são quantos anos eu vou viver, quantas coisas eu vou acumular, quantas conquistas. Mas se eu cumprir essa missão de Deus na minha vida. Talvez você conviva com as consequências do seu pecado, mas você não viverá mais escravo dele. Está consumado. Jesus venceu o pecado, a morte e Satanás. Seja livre. Amém? Para que eu e você também possamos repetir estas palavras sobre nós. Está consumado. Jesus levou todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. Ele levou sobre si e consumou todas estas coisas na cruz. Está pronto, está concluído, está terminado, está determinado. Ah, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que essa palavra seja verdade na minha vida, nas nossas vidas. Pai, nós rejeitamos as mentiras de Satanás. Todas as sementes de mentira de Satanás que me trazem medo, temor, desconfiança, insegurança. Ah, Senhor, que a Tua verdade encha os nossos corações, para que eu possa pisar firme, para que eu possa viver por fé, e não pela minha vista, para que possamos viver estas verdades. Este é o Teu poder, essa é a obra que o Senhor fez, nos libertou do estado pecaminoso que vivíamos. E hoje podemos sim passar pelas doenças, podemos sim passar pelo desemprego, podemos sim passar pelo sofrimento, podemos sim passar por todas as coisas deste mundo e ainda assim ter esperança, porque nossa esperança está em Ti, porque o Senhor mesmo completou, porque o Senhor mesmo foi quem realizou, quem fez e concretizou
na minha e nas nossas vidas. Muito obrigado por este sacrifício. E nós hoje, em memória de Ti, nós nos lembramos mais uma vez de que está consumado, de que o Senhor já completou essa obra. Completa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe.